Marketing pessoal é a ponte entre quem você é e aonde você quer chegar. É sobre comunicar valor com autenticidade. Eu me chamo Bruna Rosa, sou psicóloga e mentora de mulheres. Seja bem-vinda a mais um BrilhaCast, onde nós vamos falar sobre marketing pessoal. E nós contamos aqui com a presença de uma especialista em marketing digital. Lembre-se, afinal de contas, mulheres alinhadas brilham. Mais um BrilhaCast vindo ao ar e eu estou muito feliz, principalmente porque nós temos uma convidada muito especial que é a Keila, e eu já vou deixar a oportunidade para que ela possa se apresentar um pouquinho melhor para vocês, mas eu quero trazer, antes de tudo, o nosso tema de hoje. E o nosso tema vai ser sobre marketing pessoal, a ponte entre quem você é e onde você quer chegar. Então, já compartilha com as suas amigas, já clica aqui embaixo em gostei, compartilha com o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai fazer toda a diferença na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Bem, Keila, seja muito bem-vinda nesse espaço. Vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem informal. E eu tenho certeza que com a sua trajetória de vida, com a sua experiência e todo o conhecimento técnico que te conheço, sei que você tem uma bagagem enorme para não só me ajudar, porque vai me acrescentar muito também, porque esse tema é um tema muito relevante, mas eu tenho certeza que vai abençoar e ajudar a vida de muitas mulheres que vão estar assistindo também conosco. Mas, antes da gente entrar nesse assunto tão pertinente, que eu sei que tem muitas mulheres que estão curiosas para saber como que vai ser, e eu tenho certeza que vão ter muitas perguntas que vão surgir a partir disso, eu gostaria muito que você se apresentasse para elas. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, Bruna. Estou muito feliz de estar aqui, estou feliz e espero que meus conhecimentos possam ajudar vocês com mais um passo nessa carreira, mais um passo para o crescimento da empresa de vocês. E, bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou formada em publicidade e propaganda, sou especialista em marketing digital, atuo na área há mais de 8 anos atendendo grandes marcas, então vários segmentos como saúde, beleza, bem-estar e estética, então posso também colaborar muito para o pronto das mulheres, né? Perfeito, Keila. Como eu falei, essa mulher tem uma bagagem, né? E eu conheço a sua trajetória, Keila. Eu fui tendo a oportunidade de ver o seu crescimento. Então é por isso que eu tenho muita propriedade para dizer que você tem muita bagagem para nos acrescentar em relação a esse tema. Bem, eu já não manjo tão bem, então se eu fiz uma pesquisa ali muito breve sobre a parte de marketing digital. E se eu falar alguma coisa de errado, você me corrija, por favor. Mas vamos lá. O que seria aí, então, o marketing pessoal? O marketing pessoal é a forma intencional e estratégica como você comunica quem você é, no que você é boa e o valor que você entrega. Quando a gente fala do marketing na parte digital, ele não serve apenas para nos expor, mas para mostrar para outra pessoa a autoridade, aquilo que a gente domina, aquilo que a gente faz bem, porque se eu só ficar em casa, se eu só ficar ali na minha, se eu não fizer algo de diferente, as pessoas não vão saber no que eu sou boa, no que eu tenho habilidade, no que eu tenho de competência. Só que existe uma linha tênue, Keila, porque muitas pessoas, elas acham que é se expor, e aí acaba indo para um outro lado, né? Que é, eu vou me expor, e aí minha exposição é soberba, e aí já começa a misturar tudo isso. Então, antes da gente começar com a pergunta, e eu vou pegar você desprevenida, fala um pouquinho sobre essa diferença, porque muitas pessoas confundem esse posicionamento com essa exposição negativa. O que você acha sobre isso? Perfeito, Bruna. Essa dúvida é realmente muito frequente, ainda mais para mulheres, né? Que a gente tem uma cultura na sociedade de que a mulher, por séculos, ela foi ensinada a se silenciar, a ela ser contida, a ela saber muito, mas não demais. Ser bonita, mas não chamar tanta atenção. Então, é um equilíbrio impossível que a sociedade impõe para a gente. Quando a gente fala sobre o que a diferença de marketing pessoal para você se posicionar de uma forma soberba, de uma forma até se achando, é justamente o conteúdo.
Então, a gente acompanha vários perfis na internet que as pessoas falam, olha o que eu conquistei, olha o que eu cheguei, você quer aprender com o melhor, você está aqui, eu receba informações porque eu já tenho isso, tenho aquilo, vários seguidores. Quando você faz isso, você realmente está fazendo de forma negativa, porque você não está acrescentando com um conteúdo válido. Você não está falando da sua experiência, você não está entregando o valor da sua marca, você não está dizendo como você chegou lá, você não está dando o passo a passo para aquela pessoa que deseja realmente fazer alguma coisa, né? Você está ensinando, por exemplo, alguém a vender. Se você não está ensinando a abordagem de venda, você está falando, faz isso, faz aquilo, porque eu vendi dessa forma, e eu consegui vários milhões, então é a forma como que você distribui o seu conteúdo nas redes sociais é que vai realmente impactar positivamente a vida das pessoas. Entendi. A gente precisa ter esse cuidado. Por quê, mulher? Porque senão você cai nessa rede de que é soberba e você deixa de usar as mídias, né, a rede social, a parte digital ao seu favor. E eu tenho certeza, Keila, que tem muitas mulheres que estão nos assistindo que tem muito conteúdo, sabe? Tem experiência, já passou por diversas coisas e poderia estar compartilhando isso com as outras pessoas, mas estão travadas porque acreditam que é soberba, né? Eu vou estar me mostrando. E a gente sabe que também existe um pouco da questão religiosa, né? Aquela falsa humildade que às vezes a pessoa acaba entrando dentro desse buraco. E aí, depois que chega nesse sentido, a pessoa fala assim, não, eu não vou. Eu estou me expondo demais, né? Se eu estou me expondo demais, eu estou fazendo algo errado. E aí você deixa de vender. Sobre esse ponto, é um ponto importante, Bruna, porque a exposição, ela depende do que você está falando. Então, se você está falando sobre o valor da tua marca, se você está transmitindo a confiança no seu produto, se você está transmitindo a confiança no seu trabalho, ela não é uma exposição ruim. Agora, se você está expondo a sua rotina de forma muito íntima, você está dando o detalhamento do seu trabalho, isso pode chegar em uma desvalorização. Por quê? Porque a pessoa vê assim, é assim que ela faz? Então é muito simples, faço eu. Então, existe a diferença tênue em você gerar valor para o seu produto e você, de certa forma, tirar o valor do seu produto com a exposição de assuntos que naquele momento não seriam relevantes e importantes para a sua marca. Então, é importante que você, ao construir a sua marca, você estabeleça uma pauta de conteúdos que você vai estar comunicando ali, com objetivos claros. Então, é mais esse ponto, sabe? Muito interessante o que você colocou, Keila. E aí vamos para nossa primeira pergunta, que a gente já conseguiu, né, abordar assim, de uma maneira geral sobre o que é o marketing pessoal, sobre o marketing digital. E assim a gente consegue entrar nas perguntas de forma que vocês consigam entender, né? Porque esse é o objetivo. Impulsionar você, mulher, em âmbito pessoal e profissional. É por isso que esse podcast nasceu, pensando exatamente, especialmente em você. Então, se você está com alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, que eu tenho certeza que vai ser um prazer enorme poder tirar suas dúvidas, viu? E vamos para a primeira pergunta, então. O que realmente é, Keila, o marketing pessoal no ambiente digital? E por que ele se tornou indispensável para mulheres que querem crescer? Perfeito, Bruna. Quando a gente fala de marketing pessoal, temos dois caminhos, dois posicionamentos diferentes. Temos o marketing pessoal para você trabalhar no mercado corporativo, então você está querendo vender os seus conhecimentos no LinkedIn, por exemplo, para você conquistar uma vaga de trabalho e trabalhar numa multinacional ou numa empresa nacional para conquistar aquela vaga que você almeja. Porque hoje em dia as empresas, você, Bruna, que tem especialização também em recursos humanos, né, tem esse conhecimento, sabe como as empresas elas pesquisam as nossas redes sociais para entender como a gente se posiciona no mercado de trabalho. Sim. Se a gente está fazendo cursos, se estamos, né, como que a gente aborda os assuntos que a gente tem conhecimento, o que a gente curte, o que a gente compartilha nas redes. Então é importante que, se suas redes são abertas, né, assim como a rede profissional LinkedIn,
que você saiba que você está sendo visto. Você está sendo visto tanto por funcionários quanto por outras empresas. Então, o marketing pessoal nesse âmbito é para você realmente criar conteúdos sobre o que você sabe e como você aplica. Agora, uma outra vertente é o seu marketing pessoal para vender a sua marca. Digamos que você tem uma marca de roupas, né? E você... as pessoas sabem que você trabalha com essa marca de roupa. E é até importante vincular esse perfil pessoa física com a marca, porque você gera essa conexão emocional. Você gera o respeito, o conhecimento, você gera toda essa confiança, né? Então, quando você está fazendo seu marketing pessoal e você atrela a sua marca, você consegue alavancar as suas vendas, porque é muito mais do que simplesmente vender um produto, um serviço. Você está vendendo a confiança também que as pessoas depositam em você. E é um diferencial competitivo. Porque não tem como ninguém copiar a forma como que você se expressa, os valores, como a conexão que você constrói com as pessoas. Então, o marketing pessoal ali é uma vertente que você vai poder usar para também dar valor à sua marca, seja de qual produto ou serviço for. Isso é muito importante que ela falou. Isso diz pra gente, mais uma vez, sobre a importância da gente realizar essa comunicação de forma autêntica. Ou seja, você pode usar algumas pessoas como uma referência, como uma inspiração, Sim. Mas não pode comparar, fazer exatamente igual. Ou seja, precisa carregar a sua essência, precisa carregar exatamente quem você é, a sua experiência. Então, tudo isso faz da sua marca algo que é só seu, algo autêntico. E é isso que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. E, como a Bruna falou, a questão de você ver como outras marcas similares à sua se posicionam. Isso tem um nome, se chama benchmark, Bruna. Olha e o benchmark isso. É uma técnica de marketing que é justamente você levantar tudo que já tem funcionado nos perfis similares ao seu, de produtos e marcas similares à sua, e você aplicar o que tem funcionado, né? Não copiando, mas aplicar estrategicamente aquelas ações, e você, a partir dali, você está igualando com a concorrência. A partir do momento que você iguala com a concorrência, você tem como dar um degrau a mais. Então, assim, você entrega tudo que a concorrência entrega e mais um pouco. Então, é importante, sim, você estar ligada com o que o seu concorrente está fazendo. Se funcionou no concorrente, vai funcionar aqui também, mas vou colocar uma pitadinha minha, da minha estratégia, do meu conhecimento, para tornar essa estratégia ainda melhor. Que é o que torna realmente algo seu, algo pessoal, algo autêntico, né? Eu disse para vocês que essa menina tinha muita bagagem e muita coisa para compartilhar. Se você está gostando, já curte, já coloca aqui embaixo gostei, já compartilha para os amigos, que eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de vocês, vai acrescentar na forma como vocês vão se posicionar a partir de hoje. Bem, vamos para a próxima pergunta. Por que tantas mulheres ainda não entendem o que é o marketing pessoal e acabam se afastando dele? A gente sabe que tem muitas mulheres que não entendem exatamente o que é isso, seja tendo mais afinidade em relação ao marketing ou não, ou olhando para o marketing só como uma forma de se expor e acaba preferindo não entender muito disso, ou não, é só para eu me expor, então eu não vou buscar entender mais sobre o assunto e vai levando assim mesmo. E a gente sabe que essa mulher ela não está tendo os resultados que ela almejaria por conta disso, por ter essa visão negativa. Então, por que você acha que tantas mulheres ainda não entendem o que é o marketing pessoal e acabam se afastando dele? Ótimo. Bom, lá no início a gente começou falando sobre como a nossa sociedade ela tem algumas expectativas sobre as mulheres. Que nós mulheres não podemos aparecer demais, que nós mulheres, né, temos que ser mais recatadas, que se a gente quiser se expor, a gente está sendo muito exibida. Então, tem muito disso, Bruno. E o que acontece é que para os homens isso praticamente não existe. O homem ele já é criado com uma coragem extra que a mulher não tem.
por conta de como a sociedade cria as suas mulheres, com como a sociedade coloca uma mulher numa caixinha que ela precisa ficar ali de costumes, de cultura. Então, às vezes, um homem conquista um cargo de uma mulher, mesmo sabendo muito menos que ela, porque ele tem a coragem de se expor. Uhum. Então ele vai lá, eu vou ganhar um aumento, quero um aumento, vou colocar no PPT aqui algumas coisas, vou apresentar para o meu chefe, vou fazer e vai dar certo. A mulher já fica, se eu colocar meus resultados, o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar de mim? Vão achar que mostrar. Vão achar que eu estou me exibindo muito. Uhum. Será que vão pensar mal? Será que eu vou sair mal disso? E, infelizmente, aí a mulher acaba se calando mesmo, sabendo muito mais que uma outra pessoa, né? Não que um homem, mas que talvez uma outra colega de trabalho, ela se cala e perde uma grande oportunidade, porque a comunicação é a chave para você chegar a lugares em que você deseja. Não adianta você ser maravilhosa se você se esconde numa concha. Não adianta você ser incrível e saber muito se você não abre a boca e diz o quanto você sabe. Entendeu? Então, as empresas querem ouvir de você, os clientes querem ouvir de você, só estão esperando você ligar a câmera e falar: bom, gente, se meu produto é maravilhoso, porque esse material aqui veio de tal lugar, eu faço pesquisa nos melhores fornecedores, essa pedra desse colar aqui, ele tem um significado especial. Se você só colocar a foto do colar, talvez não tenha tanto valor como você explicar do que ele é feito, como você comprou, com quem você comprou, não dando exatamente muitos detalhes para uma pessoa abrir o seu negócio, mas mostrando como aquilo ali tem valor, tanto para você quanto para o seu público, né? Perfeito. E você falou uma coisa que eu achei muito legal, Keila. E eu quero aproveitar e trazer isso para reflexão para vocês. Será, mulher, que você está escondida numa concha? Então, de repente, você tem muitos dons, muitos talentos que precisa ser colocado para fora, que precisa ser colocado através de um posicionamento mais assertivo. E aí eu posso até trazer um pouquinho aqui quem era a Bruna antes. Sim, né, Keila? Você me conheceu aí também nova, né? Não vamos entregar nossas idades, mas eu tinha essa questão com a exposição. Não que eu ainda não tenha, né? São coisas que a gente talvez vai ter que trabalhar pro resto da vida. Sim. Mas a grande diferença é quando a gente tem esse posicionamento, quando a gente tem essa consciência de que isso é algo que precisa ser mudado, que precisa de um novo posicionamento, e a partir disso você começar a se movimentar diante daquilo que você deseja, diante daquilo que você tem como sonho ou como algo que precisa ser uma realidade na sua vida. E é engraçado, Keila, que depois que eu comecei a trabalhar a minha comunicação, a minha oratória, eu realmente só fui e não parei mais, né? E hoje muitos planos, muitos objetivos meus estão sendo concretizados por conta disso. Então, saia de dentro dessa concha, porque eu tenho certeza que 2026 é o seu ano e eu tenho certeza que tudo aquilo que você não conquistou em 2025, você vai conquistar em 2026, Sim, né? Bruna. E é interessante essa questão da concha, porque dentro da concha tem uma pérola. Tem algo valioso que só vai ser mostrado se eu sair dessa concha. Então, e o que é muito importante também, que eu disse, que você pode não estar tendo a coragem e pode estar postergando começar, mas tem alguém que começou com menos possibilidade que você, com menos conhecimento que você, e está em lugares que você gostaria de estar, porque simplesmente deu o primeiro passo e começou. Então, o que separa uma pessoa do sucesso é sim o marketing pessoal, é sim a comunicação e dar o primeiro passo, a iniciativa, né, Bruna? E é uma coisa muito importante que a coragem, ela não é a ausência do medo. Não confunda. A coragem é justamente você enfrentar os seus medos. A coragem está no enfrentamento do seu medo. Então, vai com medo mesmo. Deu o seu primeiro passo. Então, já vou dizendo para vocês, aquele sonho, sabe? Aquele projeto que está lá na sua gaveta, já abre essa gaveta hoje, já tira esses projetos, já começa com esse posicionamento, porque eu tenho certeza
que 2026 é o seu ano e depois você ainda vai voltar aqui. E quem sabe, Keila, eu sempre falo com as meninas o seguinte, que elas que estão nos acompanhando, que estão aprendendo algo com o nosso podcast e que tirar algum aprendizado daqui, colocar em prática e as coisas mudarem, para elas compartilharem comigo, que eu faço questão de trazer elas aqui, para dar essa oportunidade delas compartilharem com outras mulheres a importância desse posicionamento, desse novo olhar. Porque tudo, Keila, é um primeiro passo. Sim. Tudo, assim, a gente precisa respeitar os começos, ainda que seja os pequenos começos. Então, respeite, porque você vai, não adianta, você já não vai se posicionar hoje já estando no 10º degrau. Não, é uma escada de cada vez, é um passo de cada vez. Mas tenha certeza que a cada passo você está mais perto dos seus objetivos, não é verdade? Sim, Bruna. Bruna, só pegando um gancho, antes Claro. de partir para a próxima pergunta, você falou de como a oratória melhorou a sua comunicação. E é muito importante no marketing pessoal, tanto a oratória como a forma da gente se posicionar em como a gente se veste, em como a gente se apresenta para o público. Ótimo. Porque a beleza não é tudo, a gente sabe disso. Uhum. Só que como você se posiciona na questão do como você se veste, como você fala, como você se comporta nos lugares, ela diz muito sobre quem você é, o tipo de profissional que você é. A linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal e a verbal. Então, quando você fala algo, as palavras que você usa dizem muito sobre o seu conhecimento. Uhum. Então, quando você vai falar, evitar gírias, evitar falar muito coloquialmente, de forma muito informal, dependendo do seu público-alvo, tá? Então, dependendo da sua marca e do seu público-alvo. Então, você tem que tanto a forma como que você fala, como você se veste e se posiciona, ela precisa estar alinhada ao seu público-alvo e ao seu produto. Então, tudo isso é estratégia de comunicação, tudo isso é marketing pessoal. Então, falando da sua trajetória, Bruna, além da sua oratória, você procurou uma profissional para te orientar sobre consultoria de imagem. Então, falando de consultoria de imagem, eu não sei muito, mas existem corpos diferentes, para cada mulher tem um estilo de corpo, roupas e cores que ficam adequadas à pele dela, ao cabelo, e que fazem com que você tenha uma visão, extraia a sua melhor versão. Você melhore o seu posicionamento, a sua imagem pessoal. E tudo isso alavanca os seus negócios, alavanca a sua carreira, entendeu? E existem pessoas, mulheres, que talvez não foram promovidas porque não estão alinhadas com a imagem da empresa visualmente e na fala. E na oratória. E na oratória. Então, é um ponto importante também. Esse é meu desejo. Se você que está aí ouvindo e você tem especialização na área de imagem, na autoimagem, já entre em contato comigo que nós queremos aqui trazer uma profissional, uma especialista nessa área para estar também trazendo esse ponto que eu sei que é muito importante, que é essa parte da autoimagem. Por que mulheres competentes travam no marketing digital? A maioria das mulheres não trava por falta de estratégia. Ela trava por falta de medo, por medo. Na verdade, não pela falta do medo, mas pelo medo, pela rejeição. A gente sabe que a palavra insegurança é uma palavra muito subjetiva. Então, eu sempre gosto de explicar que por trás da insegurança existem medos. Medo da crítica, medo da rejeição, medo do julgamento. Então, muitas mulheres têm, Keila, estratégia, têm planejamento, mas ela não está pecando nessa parte. Ela está pecando porque o medo está atrapalhando ela de avançar, está atrapalhando ela de romper, de se posicionar. Então, eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque competência alta mais visibilidade baixa é igual a frustração, ou seja, essa mulher ela tem competência, mas ela não consegue se posicionar, então ela está frustrada. De repente, você que está ouvindo a gente está se sentindo totalmente estagnada, sobrecarregada, exausta, porque cansa.
Porque tudo que precisa ser feito é um posicionamento. É por isso que você está cansada, é por isso que você está exausta, é por isso que você está se sentindo estagnada. Porque o posicionamento, e esse novo posicionamento que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai dar, você vai ver, que você vai colher frutos e você vai colher novos resultados. E com base nisso, a nossa pergunta é: qual é o medo mais comum que faz mulheres altamente capacitadas se esconderem no digital, Keila? Basicamente, Bruna, o medo da crítica. O medo das pessoas julgarem. Você não precisa ter medo de julgamento. Afinal, nascemos mulheres e somos julgadas por falar e por estar calada. Por ser bonitas e por ser muito exibidas. A gente é julgada por tudo. A diferença é, se você não falar, você vai continuar tendo a vida que você não escolheu. Se você falar e se comunicar, você está escrevendo o seu próprio destino. O julgamento ele vai vir. As pessoas vão julgar o seu cenário, as pessoas vão julgar a luz, as pessoas vão julgar a forma como você fala, a imagem, como você está se vestindo, mas começa. Muitas pessoas julgam porque elas não têm coragem de começar. E aí elas jogam em cima de você as suas próprias frustrações. É comum as pessoas quererem julgar uma mulher bem-sucedida só para chamar atenção. Os haters, né, que são as pessoas que destilam ódio nos comentários, a felicidade delas é alguém curtir o comentário delas, as pessoas começarem a engajar para falar de coisas ruins, mas vocês não devem dar ouvido a elas. Afinal, se você se expor, você vai poder alcançar lugares em que essas pessoas nunca alcançarão. Então, esteja com o seu psicológico preparado para receber críticas, porque toda mulher bem-sucedida será criticada onde ela for. Tudo que ela fizer, de novo, vão criticar ela, mas não vão ver o esforço dela, não vão ver o que ela realmente pensa e sente se ela não falar. Então, assim, nossa, minha empresa está crescendo, graças a Deus, né? E as pessoas vão ver que a sua empresa está crescendo. Mas se você não mostrar o seu dia a dia, gente, eu estou aqui vendendo esse produto, eu estou aqui investindo na minha empresa, eu estou aqui, né, hoje escolhendo o produto para vocês. Mostra o seu dia a dia. E não olha para quem está criticando. Olha para o seu objetivo, para onde você quer chegar. Então, esse medo da crítica, Bruna, é um dos fatores que mais travam as mulheres. Ainda mais quando elas se sentem inseguras sobre seu corpo, sobre a forma com que elas falam. Então, um ponto importante sobre a beleza feminina, sobre como ela se enxerga, é você investir em você. Quanto mais você investe em você, mais a tua autoestima melhora. Quando a gente fala de autoestima, e a Bruna, ela é especialista em autoestima, é um processo de construção. Não adianta você imaginar que do dia para a noite, nossa, eu tenho uma autoestima, nossa, muito equilibrada, eu tô com uma autoestima em dia. Não, você vai se olhar no espelho, eu gostaria de falar melhor. Mas o que você está fazendo para falar melhor? Você está estudando? Você está buscando um curso? Eu gostaria de me vestir melhor. O que você está fazendo? Você está trabalhando, está investindo no seu guarda-roupa, está investindo na sua imagem pessoal? A partir do momento que você estiver investindo em você, a sua autoestima vem. E aí ninguém vai conseguir derrubar a sua autoestima, porque você sabe o quanto você constrói ela dia a dia. É isso. E a gente precisa entender que todo posicionamento vai gerar uma oposição. Não tem jeito. Entenda, se você não se posicionar, é uma escolha. Vai vir oposições da mesma forma. Então, você não tem para onde escorrer, mulher. Então, que se for para você lidar com a oposição, que você lide com essa oposição com base no posicionamento que vai levar você aonde você quer. Afinal de contas, você vai gastar a mesma energia, né? A mesma energia que você vai lutar para se defender e não vai sair do lugar é a mesma energia que você pode estar investindo em você e que vai levar você para lugares mais altos. Eu sempre falo, Keila, que a gente tem duas formas de pensar, duas formas de colocar o foco quando se trata na gente, sabe? E que eu sei que isso é uma dificuldade que todas nós, e aí é cultural, envolve também experiência de vida, envolve traumas, tem muitas questões por trás disso, mas você tem duas formas de colocar o foco.
Você pode colocar o foco nos seus defeitos, nas suas limitações, ou você pode colocar o foco nas suas qualidades. Então, assim, você pode escolher o que você vai querer focar sobre você. Então, foque nas suas qualidades, mas não esqueça. Quando você for trabalhar as suas limitações, não trabalhe com raiva. Ah, eu não gosto disso, eu tenho ódio disso. Não. Isso faz parte de quem você é. Então, quando você olhar para as suas limitações, entenda, faz parte de quem você é. Mas isso não quer dizer que você não pode melhorar. Isso não quer dizer que você não pode estudar, que você não pode se dedicar, que você não pode se aprimorar. E quem sabe isso, parar de ser uma limitação e se tornar a sua maior qualidade. Sim. Eu estava hoje, Keila, cedo, falando com meu filho, né, com o Isaac. O Isaac tem uma dificuldade na dicção, né, por conta da timidez dele, então ele sempre está buscando falar mais baixo ou rápido demais, com o objetivo de terminar logo a fala, e com isso a gente tem dificuldade de entender aquilo que ele está dizendo. E aí eu estava falando para ele assim, filho, quando a mamãe era mais nova, a mamãe tinha esse mesmo problema. A mamãe era muito tímida. E aí, por causa da minha timidez, mulheres, eu falava muito baixinho, eu falava rápido demais, eu não conseguia me comunicar. E aí eu tava falando com ele assim, Isaac, se a mamãe fosse aquela Bruna lá atrás, você acha que eu estaria hoje fazendo o que eu faço? Será que hoje eu teria encontrado o meu propósito de vida? E assim, eu posso dizer uma resposta para vocês, com certeza não. Então, eu encontrei na minha limitação, que era a timidez, eu falei assim, tá, o que eu posso desenvolver? E eu comecei a pesquisar na internet, eu vi que a comunicação seria a chave para essa minha virada. E aí, Keila, eu investi em cursos, investi em muita coisa. E comecei a ler livro, coisas que eu não fazia. E aí, conforme a leitura, novos conhecimentos, conhecimentos de palavras, e a minha comunicação foi melhorando. E isso neutralizou a minha timidez. Então, mulher, o que a Keila falou aqui é muito importante. Anote isso, sabe? Coloque isso como um planejamento para você e já começa hoje mesmo buscar um curso ou algo, mas foca na sua qualidade e que a sua limitação possa impulsionar você a se tornar a sua melhor versão. Faz sentido, Keila? Quer complementar? Faz sentido. Eu gostaria de complementar dizendo que muitas pessoas elas têm medo das redes sociais por conta dessa dificuldade, da timidez. E elas acham, mas eu não sou assim, eu não nasci assim, eu não venho de uma família que me criou para ser uma mulher assim, que fale, que seja né, encorajada a conversar e a falar sobre tudo. Ah, não sei, eu não vou tentar. Aí que você enterra seus sonhos. Porque nós somos seres humanos altamente capazes de aprender e de mudar o que a gente quiser mudar na gente. Uhum. Então, assim, se eu não sou isso hoje, o que eu preciso fazer para me tornar? Então, você consegue. Você só não consegue se você acreditar que você não consegue e se você não tentar. E a rede social, ela é uma ferramenta de trabalho que pode ser incrível para você, dependendo como você usa. Uhum. Então, não cria essa aversão da rede social. Muitos profissionais, né, eu já ouvi muitos profissionais dizerem, nossa, eu sou um ótimo dentista, mas eu não consigo cliente porque eu não uso a rede social. Ai, eu não queria ser obrigado a usar a rede social para conseguir cliente. E aí, a partir do momento que ele cria essa aversão, ele está fechando uma porta de negócio. Né? Então, como você olha, como você vê, como você compreende, muda tudo. Gente, não é um caminho sem volta. A nova forma de se trabalhar é a partir das redes. Ou você tem a escolha de ser um profissional obsoleto, que vai ficar no passado, que vai, infelizmente, ter que esconder o seu diploma, ou você tem a escolha de mudar, de se reinventar, de se adaptar. E nós, seres humanos, somos extremamente adaptáveis. Basta a gente acreditar que a gente consegue, basta a gente querer. É isso. E isso entra numa próxima pergunta, e a gente vai continuar nesse ritmo. O que acontece com os objetivos profissionais de uma mulher quando ela decide se esconder, esperando ser reconhecida apenas pelo esforço? A gente sabe que, tanto em âmbito organizacional, ou seja na vida dela, aqui em relação ao marketing digital, ela acha que só o esforço já vai ser suficiente para as pessoas notarem ela e, de repente, ela ter uma promoção, né? Ser reconhecida de alguma forma, ou ser notada como uma boa profissional.
e a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Que existe sim esse marketing pessoal, que existe sim essa forma da gente se posicionar e se colocar como autoridade. Então, o que você acha que acontece com essa mulher, com os objetivos profissionais dessa mulher quando ela decide se esconder? Sim. O teu chefe está esperando só você tomar uma atitude para ele te promover. Então, se você é um analista, por exemplo, e você lidar com colocando a mão na massa, né? Você é uma executora, você está ali fazendo planilhas ou de alguma forma gerindo resultados e dados, fazendo relatórios. Nossa, você é uma excelente fazendo aquilo. Mas você vai continuar fazendo aquilo se você não tiver competência para evoluir. Então, como que o seu chefe ele vai te colocar um cargo de liderança se você não sabe se comunicar, se você não sabe se vestir, se você não sabe se posicionar? Você vai ser sempre um analista. Por mais que ele queira te evoluir, ele tem que ter um profissional que saiba liderar. E para liderar, você precisa se comunicar, você precisa ser influenciadora de pessoas. Como que você vai influenciar pessoas se você não acredita em você, se você não acredita nos seus conhecimentos, se você não sabe onde que você quer chegar? E tem uma frase, Bruna, que ultimamente tem norteado a minha vida e tem, assim, ficado muito na minha cabeça. E é uma frase de Alice nos País das Maravilhas. Eu não sei exatamente as letras, tá? As palavras, tá, pessoal? Mas ela diz, a Alice pergunta qual é o caminho certo. E ela ouve a seguinte resposta: todos os caminhos estão errados para quem não sabe onde quer chegar. Então, se você não tem um objetivo profissional, um objetivo para a sua empresa, ou um objetivo para a sua vida, todos os caminhos que você escolher estarão errados. Porque você não vai ter estratégia, você não vai ter meta, você não vai saber onde que você quer chegar no final do ano, você só vai deixando a vida te levar. E quem deixa a vida levar, ela aceita o que vem. Aceita o que vem. E o que vem pode não te levar onde você queria. Entendeu? E aí pode levar muito mais tempo para você chegar onde você quer, porque você realmente não sabe o que você quer, o que você tem como objetivo de vida. Sim. Então, estabeleça metas. Estabeleça aí, falando de metas, né? A gente tem metas grandes, metas a longo prazo, que são metas maiores, metas a médio prazo, pequenas metas. Então, todas elas precisam seguir no mesmo caminho. Então, é basicamente isso. Se você não se comunicar, se você não buscar evolução, você sempre vai ficar como executora. E executor, uma hora é possível que a IA te substitua. Então, por que eu estou falando de IA? Porque se você tem tarefas muito manuais, tarefas que não exijam liderança e gestão de pessoas... Estratégia, né? Estratégia, gestão de pessoas e comunicação, que é uma coisa inerente ao ser humano. Que não tem como substituir. Não tem como ninguém substituir quando você está lidando diretamente com pessoas. Uhum. E toda liderança vai gerir pessoas. Uhum. Então, você precisa evoluir de cargo nesse sentido, para que você se torne um profissional substituível. Perfeito, Keila. E nós vamos passar, então, para um outro tópico que eu considero muito importante para o crescimento, né, para o desenvolvimento pessoal e profissional dessa mulher, que é sobre coerência, né? Então, coerência e posicionamento, eles precisam andar de mãos dadas. Ou seja, eu não posso falar uma coisa e me comportar diferente daquilo, né? Então, eu preciso ter coerência de vida, coerência, né? Não adianta eu falar, vou dar um exemplo aqui para vocês. Não adianta falar assim, eu não sou tímida. E quando chegar em algum ambiente, tá eu lá, quietinha, recuada, reclusa num cantinho. Ou seja, eu não estou sendo coerente com a minha fala. Então, você precisa de coerência e posicionamento. Então, você precisa alinhar identidade, discurso e presença digital. Mulheres precisam estar alinhadas com a sua competência, com a sua coerência e com a sua intencionalidade. E falando sobre intencionalidade, Keila,
O que você acha sobre isso, sobre a importância dessa intenção, da mulher ser intencional em tudo que ela fizer? Quando a gente fala de marketing digital, se você não tiver consistência na sua comunicação, no que você deseja, e você não tiver frequência nessa comunicação, você não vai conseguir atrair e fidelizar o seu público. Uhum. Quando a gente fala sobre autoridade de marca, a gente constrói conteúdo que seja relevante. Então, quando alguém vai seguir você, ela não te segue porque te achou bonito, não, na verdade a gente está falando de um público-alvo, né? Se a gente está falando de uma marca, ela não vai te seguir porque te achou bonito, ela vai te seguir porque você está falando do serviço dela, você está falando daquele produto, né? Então, ela vai te seguir porque você está falando um conteúdo relevante para ela. Você precisa ter uma pauta de conteúdos e você precisa ter a frequência daquela comunicação. Então, não é uma frequência de ser, de certa forma, chato, mas pelo menos ali 3 vezes na semana você postar um conteúdo que ajude os seus clientes a decidirem pela compra, que ajude os seus clientes a entenderem o valor do serviço, do produto. Então, essa intenção do que você quer com aquela comunicação, ela precisa ser clara para o seu público, tá? E rede social é tudo ou nada, Bruna. Não adianta você fazer um conteúdo hoje, fazer outro na semana que vem ou daqui a 2 semanas. Você precisa ter a frequência para que o seu público tenha interesse e queira ir, não, vou ver o que essa pessoa postou hoje. Hoje é dia dela postar. Com certeza ela deve ter postado alguma coisa. E o conteúdo dela sempre é muito bom, né? Então, é preciso criar essa fidelização com os seus clientes, essa proximidade com os seus clientes, né? Basicamente isso, Bruna, que é por isso que é importante a gente ter a rede social como um aliado nessa frequência. E né, um outro ponto da rede social, que não adianta você publicar conteúdos muito relevantes e muito importantes se ninguém vê. E a rede social, ela tem, né, essa forma de trabalhar, que é justamente fazer com que seu alcance seja baixo para que você invista dinheiro. Então, se você quer que as redes sociais cresçam organicamente, vai ser muito mais trabalhoso. Você precisa entender um pouquinho de mídia paga ou ter um profissional para te ajudar com isso. Então, a partir do momento que você impulsiona seu conteúdo para o público-alvo que você já definiu, que é o público-alvo da sua marca, você tem muito mais alcance. Não adianta você ser linda, ser maravilhosa, seu produto ser perfeito, se você está escondida em 4 paredes e ninguém consegue alcançar o seu conteúdo. Então, se você tiver um início, gente, R$50 que seja, mas você vai ver o quanto aqueles R$50 que você colocar no impulsionamento de um post vai fazer com que as pessoas da região te conheçam, que o seu site seja acessado. Logicamente, existe toda uma estratégia de mídia social que você precisa entender melhor sobre isso, e a gente pode futuramente falar sobre isso também, Bruna, para a gente falar sobre estratégia de marca, estratégia de mídia social, estratégia de conteúdo. Então... E olha que vocês estão podendo. Eu disse que essa menina aqui tem muito conteúdo, muita informação, muita coisa boa, e com certeza nós vamos marcar outros encontros para que você possa vir aqui e ajudar essas mulheres a entenderem melhor isso, para que elas de fato consigam tirar todos os planos, todos os sonhos dessa gaveta e começar a colocar tudo isso em prática para que 2026 seja o ano da sua vida. E vamos para mais uma perguntinha. Falando ainda sobre essa questão de coerência, como a coerência entre quem a mulher é, o que ela vive e o que ela comunica fortalece a autoridade dela no digital. Perfeito. Todos esses pontos, eles fazem com que a sua marca ela construa, né, essa autoridade que eu comentei. Mas eles realmente precisam estar todos alinhados e funcionando, né? Então, quando você está falando tanto sobre o seu produto, sobre o seu serviço, como sobre você, ele precisa estar seguindo aquela linha de comunicação que você estabeleceu. Então, é importante que, sendo mãe, ou sendo esposa, ou sendo profissional, ou mostrando seu dia a dia na academia, se você fala de estilo de vida, né, é comum que você precise malhar, não é, Bruna? Você fala, se você é uma nutricionista, é comum que você, como
coma também bem, né? Faça ali, não que você... Eu não tô falando, pelo amor de Deus, que não é que você... Não é exigindo que você seja magra, pelo amor de Deus, não é isso. Mas as pessoas esperam que você seja um exemplo. Esperam que você também seja uma referência. Então, dependendo se você vende roupa, você precisa usar suas roupas que você está vendendo, né? Então, é basicamente isso. Você precisa estar alinhada com o propósito da sua marca. Então, é bom vocês estudarem. Eu estou falando aqui vários assuntos, gente, mas é para vocês entenderem que tudo se conecta. Missão, visão e valores. Toda empresa, toda marca, ela precisa ter missão, visão e valores. E isso vai nortear a comunicação de vocês. Tanto onde vocês querem chegar, como a sua marca se posiciona, com os valores que a sua marca tem, como que... enfim, como que onde você quer, o que você quer alcançar com aquilo. Então, isso precisa ser definido, é bom, vale a pena a gente pesquisar sobre isso aí, antes da gente começar a produzir conteúdo de qualidade. É sobre isso. Vocês precisam entender que está tudo conectado. Identidade, autoestima, autoconfiança, princípios e valores, autoimagem, ou seja, tudo isso está conectado para que você consiga fazer um posicionamento com intencionalidade e autenticidade. Aprendemos muito até aqui e, Keila, sou muito grata por você ter conseguido, né, tirar um tempinho na sua agenda corrida, né? A Keila é de São Paulo, né? Tá de passagem por aqui, e aí eu consegui roubar uns minutinhos para que ela estivesse aqui e pudesse trazer todo esse conteúdo que foi muito precioso. Para mim foi muito rico. Você sabe disso, eu sempre aprendo muito com você, né? Eu acho você uma profissional excelente, você sabe disso, né? É muito lindo ver, porque eu estava lá, né? Então, vi toda a sua trajetória, todo o seu crescimento da mesma forma comigo. E eu acho que isso é muito especial, quando a gente vê a pessoa crescendo. E eu sei que o céu nem é o limite para você, porque você vai ultrapassá-lo. Mas, o que você poderia deixar para o nosso encerramento de orientação para essa mulher? Assim, de tudo que a gente foi falado aqui, de repente tem algo que você fala assim, não, isso aqui eu preciso frisar mais, eu preciso trazer de importância para essa mulher. É o seu momento, fica à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer que você que está aí assistindo a gente, que ficou até o final. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você aplique na sua vida, que seja a virada de chave que você precisava para romper com os seus limites, com as limitações que você coloca em você mesma e saber que o primeiro passo é o que te separa do sucesso. Então, não importa como vai ser o início, apenas comece. Porque acreditando que você é merecedora de tudo que você ainda tem para conquistar. Não, resumindo aqui o que a gente falou, não dê ouvido para as críticas sempre virão, mas esteja focada no que você quer, onde você quer chegar, em quem você é, o que você merece, e não se cale, não deixe que ninguém te cale, porque se você tem algo importante para falar, se você sabe onde você quer chegar, a sua comunicação é que vai fazer você alcançar esses lugares, tá bom? Então, é isso, Bruna. Eu acho que eu consegui, né, a gente conseguiu falar de assuntos muito importantes e obrigada por esse convite mais uma vez. Eu te admiro muito pela sua trajetória e a gente sabe tudo que os caminhos que você percorreu, o quanto você precisou acreditar em você para chegar onde você está. E eu tenho certeza que é o início ainda de uma longa carreira e que Deus tem muito preparado para a sua vida ainda. Eu creio, minha amiga, eu creio. E recebo. Mas, Keila, fale aqui para as meninas como que elas fazem para te encontrar, se elas quiserem manter contato, né? Quem sabe uma possível mentoria no futuro. Então, como que elas fazem para entrar em contato com você? Ótimo, eu vou deixar o meu Instagram e o meu LinkedIn aqui com a produção. Em breve vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Me sigam lá e se eu puder ajudar com alguma coisa, né, fique à vontade para me chamar, para me convidar, que eu vou ficar muito feliz.
Perfeito. Bom, não deixe de nos seguir, de se inscrever no canal, não deixe de curtir esse vídeo e o mais importante também, que é compartilhar com o máximo de pessoas. Se você ficou com alguma dúvida em relação a algum conteúdo daqui, fica à vontade também para colocar aqui nos comentários, que nós vamos olhar com muito carinho e com certeza responder. Bem, muito obrigada, Keila, mais uma vez, pela sua presença. Obrigada por todo esse conteúdo que você trouxe. Eu tenho certeza que acrescentou na minha vida e na vida dessas mulheres também. Muito obrigada a você que está conosco em mais um episódio. Fique atenta. Toda sexta-feira, às 7 horas, episódios novos aqui no YouTube. Então, BrilhaCast, Mulheres Alinhadas Brilham. Te espero no próximo episódio.